E aí, moçada, vamos lá dar sequência às nossas aulas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao Oriente Médio, né? E para variar, vamos falar de conflitos no Oriente Médio, né? E quais conflitos e quais países nós vamos destacar aqui no Oriente Médio hoje, nesta aula, tá? Vamos falar sobre o Iraque, tá? Falar sobre a Síria e, de modo geral, sobre o Iêmen. Ok? Você já deve ter visto numa outra aula que nós já falamos de outros conflitos, já falamos sobre Israel e Palestina, uma aula só para isso, né, que é um dos assuntos mais cobrados. Também nós vimos sobre o Irã e sobre o Afeganistão, e agora nós vamos dar continuidade a outros países importantes do Oriente Médio. É lógico que nós não vamos falar de todos, porque também não daria tempo, ok? Bom, entre os diversos países do Oriente Médio, tá? Nós temos aqui, no caso, o Iraque, certo? Tanto o Iraque como a Síria, como o Iêmen, são países que têm um predomínio da população de origem árabe, ok? Apesar de existir vários outros grupos, né, de outras etnias no país, certo? Mas a religião predominante nesses três países seria o islamismo, ok? Em relação ao Iraque, primeiro que quando você fala o Iraque, a capital do Iraque é Bagdá. Bagdá, ok? É um país bastante importante, né? O país é onde está localizado é a antiga Mesopotâmia, a região, né, banhada pelo rio Tigre e Eufrates, então é uma região bastante importante, até mesmo historicamente falando, tá? E um país que passou a ser governado nas últimas décadas por um longo período, né, de 79 até 2003, pelo então presidente Saddam Hussein, ok? Saddam Hussein vai assumir o governo iraquiano em 79, no mesmo ano que aconteceu a Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica no Irã, ok? Mas o Iraque, como eu falei para vocês, você tem um predomínio de população de origem árabe. Só que no Iraque você tem árabes que professam o islamismo, mas desde também de sunitas e xiitas, certo? Sunitas e xiitas, ok? E também no norte do Iraque nós temos uma grande participação dos curdos, né? Que eu já falei para vocês que é um povo, é uma nação, é um povo que tem sua origem, sua história, sua religião, seus costumes, seu idioma, mas não tem um território próprio. Então o Kurdistão não pode ser reconhecido por enquanto como um país, porque infelizmente boa parte da sua população ocupa territórios da Turquia, do norte da Síria, do Iraque, né, até mesmo em algumas áreas da Geórgia, do Irã, né, que é um povo, na verdade, sem território, ok? Então os curdos é extremamente importante quando você fala do Iraque, porque o Saddam Hussein, durante um longo período, perseguiu muito os curdos, que estavam localizados, no caso, no norte do país, ok? Bom, o Saddam Hussein, como eu falei para vocês, ele foi considerado um grande ditador, né? O grande no sentido de ditador, cruel, sanguinário, né? Que governou de 79 a 2003, só sai do poder quando os Estados Unidos invadem o Iraque na Segunda Guerra do Golfo, ok? Apesar das pessoas terem uma visão, né, que quando você fala islâmico xiita, as pessoas acham que são mais radicais, né, que na verdade xiita e sunita, a relação é quem é a descendência que deve assumir, né, como líder religioso, muita gente considera o xiita como radical, né, e o sunita como moderado. Só que o Saddam Hussein, ele era sunita, então ele impunha a vontade dos sunitas em relação à população xiita ou de outras etnias, ok? Na verdade, se você já viu a nossa aula sobre o Irã, nós vimos que na década de 80 nós tivemos a guerra entre Irã e Iraque, né? E essa guerra entre Irã e Iraque, disputando por áreas de petróleo, também tinha uma disputa de comando na região, né? Então o grande objetivo, o grande projeto do Saddam Hussein era um projeto pan-arabista, ou seja, era de ser, né, a grande liderança do mundo árabe, né? E o seu grande inimigo que expandia sua influência e se aproximava muito dos árabes era justamente o Irã. Como nós já vimos, o Irã é de origem persa, ok?
Bom, dentro do contexto do Saddam Hussein, um governante que passou por diversas guerras. Então ele participou da guerra entre o Irã e o Iraque, ele se envolveu na Primeira Guerra do Golfo, tá? E ele também, de certa forma, vai estar ligado diretamente à Segunda Guerra do Golfo, né? No período chamado Guerra ao Terror. Fora que também o Saddam Hussein, ele vai perseguir e vai matar muitos curdos, inclusive com o uso de arma química no norte do Iraque. Inclusive, a causa da condenação do Saddam Hussein em 2006 à pena de morte foi em consequência, tá, da morte dos curdos no norte do país, que ocorreu a mando do governo dele, né, onde ele matou esses curdos com o uso de armas químicas, né? Então, quem julgou e condenou Saddam Hussein, no caso, a pena de morte, foi uma corte iraquiana, né? É lógico que uma intervenção muito direta dos Estados Unidos que gerou muita repercussão. Vocês sabem que o Saddam Hussein ele foi condenado à forca. Ele foi enforcado, né, em dezembro de 2006. Não era para ser filmado, mas para variar, alguém já registrou a imagem, certo? E a condenação dele à forca, existe um simbolismo disso, né? Como ele era um militar, teoricamente, se um militar é condenado à morte, seria um pelotão de fuzilamento. E não foi o que ocorreu. Ele foi condenado à pena de morte pela forca, que é considerada a pena de morte mais ralé, né, entre as formas, né, infelizmente, de tirar a vida aí nessa condenação. Bom, qual a participação do Saddam Hussein? O Saddam Hussein vai ser bastante importante na Primeira Guerra do Golfo, que inclusive agora, mês de agosto de 1990, tá, completou, galera, 30 anos da Primeira Guerra do Golfo. Eita, coisa boa para aparecer em prova, hein? 30 anos da Primeira Guerra do Golfo. Essa Primeira Guerra do Golfo recebeu esse nome porque eu estou falando de um país que é banhado pelo Golfo Pérsico, e a causa dessa Primeira Guerra do Golfo foi a invasão do Iraque no Kuwait, tá? Na verdade, o grande objetivo do Iraque era dominar as reservas de petróleo do país vizinho chamado Kuwait. E aí os Estados Unidos, com o apoio dos aliados como Inglaterra e a Arábia Saudita, atacaram, tá, o Iraque em 1990. Então essa guerra começa em agosto de 1990 e termina em 91, que foi a guerra marcada pelos Estados Unidos e o Iraque. A gente fala que essa Primeira Guerra do Golfo foi da guerra do presidente George Bush, pai, versus Saddam Hussein. Ok? Bom, essa guerra também ela é bastante importante, tá, gente? Porque ela marca a globalização. É a primeira grande guerra que você assiste ao vivo os ataques pela TV. Aquelas imagens noturnas, aquelas imagens, né, onde alguns momentos da guerra você tinha o jornalista no meio de um campo de combate com o uso do celular, né, mandando essas imagens ao vivo para o mundo. Então a Primeira Guerra do Golfo, ela marca a globalização, né, que vai ser justamente essa evolução tecnológica da década de 90. Bom, o que vai acontecer? Quem vai vencer essa guerra? Os Estados Unidos. O Iraque perde a guerra, tem que se retirar do Kuwait, tá? Só que o Saddam Hussein permanece no poder, tá? Que eu acho que foi o grande erro do governo americano. O Saddam Hussein perdeu a guerra, mas ele não saiu do poder, ele permaneceu, ele ficou como o grande derrotado, né? E como uma das consequências dessa guerra, os Estados Unidos declaram uma série de embargos econômicos ao Iraque, inclusive proibindo a comercialização do petróleo, que é a grande riqueza do Iraque. Pessoal, neste período, né, durante todo esse período, década de 90, o Iraque vai empobrecer muito, né? E se você for ver, esses grupos extremistas que vão surgir dentro do Iraque tem muito a ver com essa aversão que passa a ter Estados Unidos, porque muita pobreza, muita desigualdade, muita coisa que vai assolar dentro do Iraque, vai ser jogada a culpa, de certa forma, nas costas dos Estados Unidos como um dos grandes responsáveis, porque ele, basicamente, ele lidera o embargo econômico, ok? Bom, os anos vão se passar,
certo? Saddam Hussein permanece no poder, se recupera economicamente, se recupera politicamente, se fortalece. Outros governos vão passar após George Bush, o pai, tá? E aí vem atentado de 2001. Ora, quem era o presidente dos Estados Unidos agora, em 2001? George W. Bush, ou seja, o filho. E aí você vai ter novamente uma guerra, novamente entre Estados Unidos e Iraque. Só que agora vai ser George W. Bush versus Saddam Hussein. De novo, tá? A família Bush versus Saddam Hussein, tá? Bom, qual é a relação, né, que tem o Iraque com o 11 de setembro? O que tem a ver o Iraque com o 11 de setembro? Diretamente, nada, ok? O Saddam Hussein, o Iraque, não participou do projeto do 11 de setembro, não participou diretamente ou indiretamente aos atentados, como também o Afeganistão não participou, né? Foi, na verdade, todo um planejamento feito pelo grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda, sob a liderança do Bin Laden, certo? Aí você fala, cara, mas se o Iraque e o Afeganistão não têm uma relação direta com o 11 de setembro, né, os atentados nas Torres Gêmeas, no Pentágono e tal, por que então que eles passaram a ser os grandes alvos dos Estados Unidos pós 11 de setembro? Então o Afeganistão, vimos uma outra aula, tá? Se você não viu é bom você dar uma olhadinha, tá? Sofreu a invasão americana em outubro de 2001, porque o Bin Laden, tá, recebeu proteção do governo do Talibã que estava no Afeganistão na época. Então, na verdade, o Afeganistão vira alvo dos Estados Unidos porque ele vai dar proteção ao grande arco inimigo americano, Osama Bin Laden. Aí você fala, tá, mas e o Iraque? O que tem a ver com Saddam Hussein? Nada. Perdão, Saddam Hussein não, Bin Laden. Nada. Bin Laden era da Arábia Saudita, não era iraquiano, não era afegão. Então, o que tem a ver? Nada. Só que o que acontece? Quando aconteceu o 11 de setembro, né, o presidente americano, 6 meses depois, em março de 2002, ele faz um pronunciamento onde ele declara oficialmente a chamada Guerra ao Terror. Ora, o que é a Guerra ao Terror? A Guerra ao Terror, tá? Nós já vimos isso, se você não viu é bom dar uma olhadinha, é a chamada Guerra Preventiva. Ou seja, o governo americano alega que se os Estados Unidos sofresse qualquer possível ameaça, certo? Ele atacaria primeiro, né? Então ele declara que os Estados Unidos vai ser a grande liderança contra combater, né, o terrorismo no mundo. E aí entra, né, o chamado países do eixo do mal, que são aqueles países, segundo o governo americano, que apoiavam grupos terroristas, certo? Ou que desenvolviam alguma coisa que era considerada do mal. E aí esses países eram o Irã, nós já falamos pela questão nuclear, você já deve ter assistido essa aula, tá? O Iraque, que nós vamos falar agora, e o outro seria a Coreia do Norte pela questão nuclear. Ok? Bom, o que tem a ver então o Iraque? Ora, o Iraque era acusado pelo governo George W. Bush de apoiar grupos terroristas, inclusive o grupo da Al-Qaeda, e a grande justificativa é que ele teria no seu país armas químicas e biológicas de destruição em massa. Cuidado, hein? Irã e Coreia do Norte, arma nuclear. Iraque, armas químicas e biológicas. Certo? Que um dia tinha usado até mesmo em cima dos curdos, que foi a grande causa da condenação do Saddam Hussein. Mas os Estados Unidos alegavam que tinha um grande arsenal, né, de destruição em massa em cima dessas armas. E aí o que vai acontecer? Essa fala aconteceu no governo americano em março de 2002. Durou exatamente um ano. Quando foi em março de 2003, exatamente um ano depois que os Estados Unidos declara a guerra preventiva, tá? Inicia a chamada Segunda Guerra do Golfo, que é quando os Estados Unidos vai atacar o Iraque com a justificativa que teria que tirar o Saddam Hussein do poder porque ele tinha armas químicas e
biológicas. Sabemos que hoje, né, muita coisa foi fraudada, até hoje essas armas nunca apareceram, não que Saddam Hussein era santo, mas na verdade hoje nós colocamos, na época já dizia, né, que seria uma grande justificativa, entre aspas, né, mas na verdade o grande interesse era tirar Saddam Hussein do poder, certo? Porque era um governo que não atendia os interesses americanos, principalmente em relação ao petróleo. Não esquecer que o Iraque é um dos grandes produtores e uma das grandes reservas de petróleo da região, ok? Bom, então essa justificativa, entre aspas, pessoal, gerou a chamada Segunda Guerra do Golfo. Os Estados Unidos, eu acredito, não tenho certeza, que ele achava que essa Segunda Guerra seria novamente uma Primeira Guerra do Golfo. Algo cirúrgico, como eles falavam, né? Chegou, atacou, foi lá, dominou e o Iraque perdeu. Só que essa guerra, inicialmente, parecia que ia ser algo muito rápido. Tanto é que em março de 2003 o presidente americano já declarava a vitória dos Estados Unidos, porque as tropas americanas já tinham chegado em Bagdá, a capital, né? Só que o que inicia a partir de 2000, praticamente em 3 para 2004, inicia todo um movimento de resistência no Iraque, inclusive resistência contra a ocupação americana, certo? E vai iniciar em 2004 uma terrível guerra civil no Iraque. Então, na verdade, o que o Iraque sofreu de 2004 até praticamente o que sofre hoje, ele vai ser uma consequência dessa ocupação americana, certo? A gente sempre fala que se você analisar a origem do Estado Islâmico, que é um grupo fundamentalista iraquiano que surge dentro do Iraque e depois se espalha pela região, tá? Tem a ver muito com a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo, principalmente a Primeira Guerra. Você já vai criando toda uma resistência, tá? Grupos extremistas com visões totalmente anti-americanos, ok? Bom, essa guerra civil, pessoal, ela vai ser muito cruel e preocupante, porque é todo mundo lutando com todo mundo. Então você vai ter árabes versus curdos, os curdos passam a ser perseguidos. Aí você vai ter árabe xiita versus árabe sunita. Os sunitas, de maneira geral, apoiavam Saddam Hussein, certo? Aí você vai ter a origem de militantes extremistas que vão surgir, certo? Ou seja, o país vai esfacelar de vez. E aí aquilo que era para ser rápido, cirúrgico nos Estados Unidos, ali no Iraque, permaneceu durante anos. A gente fala que a Segunda Guerra do Golfo para os Estados Unidos virou o Segundo Vietnã, ok? Muito bem. Dentro desse contexto aqui, né, esses militantes extremistas, vai surgir o Estado Islâmico, que inicialmente recebia o nome de ISIS, Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Depois eles vão mudar de nome, né, Estado Islâmico e Levante. E aí vai virar hoje apenas Estado Islâmico. O Estado Islâmico, pessoal, na verdade, ele surge, né, no início praticamente da primeira década do século XXI, mas ele marca mesmo a sua origem a partir de 2013, praticamente 10 anos depois da Segunda Guerra do Golfo. Só que o mundo realmente vai começar a conhecer e ver quem era o Estado Islâmico a partir de 2014, quando esse grupo extremista, certo? Que passa a dominar norte do Iraque e também a Síria, aproveitando que a Síria estava em guerra, domina também principalmente o norte da Síria, né? E começa a ter o grande objetivo de criar um grande califado na região. E aí vai ser o período, principalmente de 2014 até 2016, 2017, um dos períodos mais cruéis da região, né? Que com certeza você deve estar lembrado daquelas imagens, né? De uma perseguição étnica e religiosa absurda. Né? Aí você fala assim, nossa, e quem era o Estado Islâmico? Ou quem é o Estado Islâmico? Eles são sunitas. O Estado Islâmico se autodeclara sunita, certo? Então eles vão perseguir os curdos, eles vão perseguir os xiitas,
eles vão perseguir os alauítas, eles vão perseguir diversas outras etnias e outras religiões sem ser islâmicas, certo? Na região, porque são considerados infiéis. Não vão seguir ao pé da letra como eles acreditam que deve ser o Islã, né? E então o Estado Islâmico ele vai crescer e no início ele começa a ser um problema iraquiano, depois um problema sírio e daqui a pouco passa a ser um problema mundial. O que vai acontecer? Quando o mundo começa a perceber que o Estado Islâmico estava crescendo, né, aliciando jovens do mundo inteiro, vocês sabem disso, para se deslocar para essa região e entrar no movimento, eu começo a ter uma atuação de todo mundo combater o Estado Islâmico. Então você começa a ter ataque dos Estados Unidos em relação ao Estado Islâmico, ataque da Rússia para combater o Estado Islâmico, ataque dos aliados como Inglaterra e outros para combater o Estado Islâmico, ataque do governo iraquiano para combater o Estado Islâmico e até mesmo a participação dos curdos, que foi fundamental na vitória em relação ao Estado Islâmico no norte do Iraque, ok? Hoje, né, desde praticamente 2018 para 2019, o Estado Islâmico foi perdendo território. Não é um grupo que deixou de existir, porque as células, né, a semente está lançada, está por aí, só que aquele poder de dominação e de ocupar praticamente a metade do Iraque e metade da Síria não ocorre mais no momento. Mas o Estado Islâmico não está morto, ok? Não está morto. A ideologia, o fundamentalismo está presente. Tranquilo? Então perceba, pessoal, que o Iraque, na verdade, desde a década de 90, ele vai passar por diversas crises, diversas guerras. Então não esqueça, 30 anos atrás nós temos a Primeira Guerra do Golfo, certo? E aí, praticamente, né, 13 anos depois, nós temos a chamada Segunda Guerra do Golfo. Ok? Muito bem, pessoal. Outro país importante para a gente citar é em relação à Síria, tá? Bom, a Síria é um país que é predominantemente árabe e professa o islamismo. Quando você fala em guerra da Síria, quando você fala em guerra do Iraque, no Oriente Médio, Síria, Iraque e Afeganistão são os 3 países hoje que mais criaram refugiados deslocados internos. Grande parte da população que é classificada como refugiado ou deslocado interno, ou eles são afegãos, ou eles são sírios, ou eles são iraquianos. Todos estão fugindo de perseguições e guerras. No caso do Iraque e da Síria, fugindo principalmente da perseguição do Estado Islâmico. E o que desencadeou a guerra civil na Síria? Né? Quando você fala em Síria, um país que você fala assim, cara, qual a importância? A Síria ela é muito importante geograficamente falando, no Oriente Médio. Ela é ponto de passagem de diversos oleodutos e gasodutos. Por isso que é um país que chama tanta atenção. Diferente do Iêmen. O povo tá morrendo de fome no Iêmen e o mundo quase nem sabe que isso ocorre. Mas na Síria todo mundo sabe. Não que um é melhor do que o outro, mas geopoliticamente falando, a Síria é mais importante do que o Iêmen. Ok? Então passa a ter um destaque maior. O que desencadeia a crise na Síria? Na verdade, foi uma consequência de um movimento que começou em março de 2011, chamado Primavera Árabe, que nós já vimos, que foi aquele movimento, né, que iniciou lá na Tunísia. Da Tunísia vai para o Egito, vai para a Líbia, vira guerra civil na Líbia, um país esfacelado hoje, né, multirracialmente falando, tá? E esses protestos, né, em luta por democracia, para derrubar esses governos ditadores, né, por melhores condições, sai do norte da África e se desloca para o Oriente Médio. E de todos os países, né, que esse movimento chegou no Oriente Médio, quem vai entrar muito profundamente na guerra civil vai ser a Síria. Então a Síria, na verdade, as movimentações, as mobilizações da população contra o governo sírio, do Bashar al-Assad, um governo, pessoal, que a família Assad está mais de 40 anos no poder, certo? Um governo ditador, um governo que não atende à necessidade de uma grande parcela da população,
Quando eles vão para a rua para mobilizar, para protestar contra o governo responde de uma forma extremamente violenta e aí o protesto vira guerra civil. Então, na verdade, o que iniciou a guerra civil na Síria desde 2011 foram os protestos em decorrência da Primavera Árabe, que começou no norte da África e vai para o Oriente Médio, certo? Na verdade, o grande objetivo, né, desses dissidentes do governo é o que? Eles sempre quiseram e querem a renúncia do presidente Bashar al-Assad. Então, essa guerra começou em 2011, o ano que vem, 2021, já completa aí, 10 anos de guerra civil. Em vários momentos a gente achava que o Bashar al-Assad ia cair, certo? Mas está lá, firme e forte. E por que ele está tão firme e forte? Porque ele tem um apoio muito forte, que é a Rússia. Então, tudo que, por exemplo, leva em relação à guerra, as atrocidades da guerra civil na Síria para a ONU, não acontece nada. Por que a ONU não faz nada diretamente? Porque eu tenho a Rússia e a China que veta qualquer coisa contra o governo sírio. Certo? Então aqui, na verdade, a Síria é uma disputa muito grande, principalmente entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia apoiando o governo e os Estados Unidos, principalmente no governo Barack Obama, porque no governo Trump isso parou um pouco, apoiando os dissidentes do governo. Ok? Inclusive no governo Trump, no governo Barack Obama, teve um apoio maciço, tá, dos Estados Unidos apoiando esses dissidentes. Então você acaba tendo uma disputa entre as duas potências, cada um de um lado dessa história. E aí, aproveitando que você estava tendo uma guerra civil entre esses dissidentes e o governo, quem chega de mansinho, como quem não quer nada, devagarzinho, vai chegando quem? O Estado Islâmico. E aí chega, que iniciou lá no Iraque, chega e ocupa e vai ocupando boa parte da Síria. Uma guerra sangrenta, uma perseguição absurda em relação às minorias, né, provocando uma quantidade de milhões de refugiados na região, certo? Como eu falei, o Estado Islâmico vai chegar um momento que vai crescer de tal forma que começa a ser combatido por todos. Estados Unidos combatendo o Estado Islâmico, a Rússia que combatia o Estado Islâmico e os dissidentes, certo? E o próprio governo sírio combatendo o Estado Islâmico. Por quê? Porque também para ele não seria interessante ser dominado o norte do país por esse grupo extremista. Então hoje, o que a gente pode falar da guerra civil na Síria? Ela persiste, a questão do Estado Islâmico como diminuiu, né, a área dominada, diminuiu o conflito, mas a guerra não acabou. Porque ainda o Bashar al-Assad permanece no poder, mas existem grupos dissidentes que querem a sua saída. Então a guerra civil ainda persiste, né? 9 anos de guerra que tinha iniciado com um movimento democrático, um movimento de protesto, pedindo algo mais democrático, maior liberdade, e aí virou a grande guerra civil na Síria. Ok? Bom, e aí, pessoal, um país que muita gente esquece, tem gente que nem sabe que ele existe, mas existe esse país chamado Iêmen, um país que tem como vizinho a Arábia Saudita e também nós temos Omã, certo? Um país, como eu falei, estrategicamente ele não é tão importante. Então muita gente nem retrata, você quase não escuta notícias do Iêmen em jornais, tá? Mas é um país, considerado o país mais pobre entre os países árabes, é o mais pobre, certo? E é um país que também teve a Primavera Árabe, também. Esse movimento de derrubada de governo ditador também chegou no Iêmen e teve mudança de governo. Só que essa mudança de governo, que aparentemente a gente achava que poderia ser algo bom, positivo, né? Que os movimentos nas ruas levaram a saída de um governo e a entrada de outro, né? Que a gente achava que ia iniciar um governo mais democrático, pelo contrário, desencadeou uma grande guerra civil. Então, o Iêmen é um outro país que enfrenta a guerra civil,
certo? Principalmente entre um grupo chamado Houthis e os sunitas, certo? Uma guerra civil que iniciou desde 2011, 2012, só que a partir de 2015 o problema se agravou. Por que se agravou? Porque a Arábia Saudita se envolveu no processo. E aí, como a Arábia Saudita alega, tá? Com os seus aliados, que o Iêmen é um campo de treinamento da Al-Qaeda, é um campo de treinamento de grupos fundamentalistas. Você falou em terrorista, você lembra de Iêmen, tá? É um lugar onde esses grupos crescem, né, contra os sunitas, que é o que a Arábia Saudita defende. O que a Arábia Saudita fez? Ela realizou um bloqueio, fechando a fronteira, certo? Só que essa fronteira, a alegação é que para não entrar armas, para não, né, armar esses grupos, certo? Só que com isso não chegou alimento, não entra nada, não entra ajuda humanitária, tá? Não sai nada. E aí o que acontece? É uma das grandes regiões que enfrentam a fome. Imagens terríveis, cruéis, 2018, 2019, crianças, pele e osso. Certo? Geralmente a gente está muito acostumado a ver aquelas crianças bem magrinhas, pele e osso, mas você é acostumado a ver a criança negra lá na África. Né? E você vê essas imagens de crianças árabes. Né? Ah, mas eu quase não vejo. Pois é, a imprensa ela não divulga tanto. É uma guerra que está presente ainda, que não tem solução ainda, que a população é uma população que já era pobre, está mais empobrecida e morrendo de fome, certo? É uma população que a ONU declara que precisa de ajuda, só que as coisas até agora não se resolveram, ok? Gente, perceba que conflito e mais conflito em Oriente Médio, guerra e mais guerra. Então eu sei que é muita informação, é muita coisa, sim, tem dúvida? Vai lá, lê sobre o assunto, faz o exercício, volta na nossa aula. Você tem que ter uma noção das causas. Dependendo da prova, ele só quer saber qual é o país. Dependendo da prova, ele quer saber o porquê desse conflito. Né? E você tem que estar preparado para qualquer tipo de prova e ir lá e gabaritar a geografia. Ok? Então a gente vai fechar por aqui, vamos fechar de guerra, de conflito. E aí a gente se vê num outro momento, em outra aula. Tá bom? Te espero na próxima aula, tá, galera? Beijo e até logo. Tchau, tchau.